Boa tarde para vocês. Estamos começando mais uma aula cápsula. Vamos, quem está chegando aí, clica ali no aviãozinho, vai mandando para os amigos, para as pessoas, vamos convidá-los a estar aqui conosco. Hoje, eita, cliquei, ficou preto e branco. Oi, oi, oi. Gente, então, hoje a nossa aula, eu pensei num tema, né, que eu acho que é bem bacana, assim, que é bem atual e que eu vejo que muita gente tem dificuldade nisso. A nossa proposta aqui hoje vai ser falar sobre manejo e sobre os impasses que acontecem na clínica, né? O que que acontece, né? Eu sinto que tem muita gente que fica com muita dificuldade quando a gente pensa em manejo, em prática da clínica psicanalítica. Por quê? É, a psicanálise, ela trabalha de uma forma muito no caso a caso, muito na parte subjetiva. E existe uma demanda crescente, né, das pessoas precisarem de um como fazer, né, de um passo a passo, de alguma forma, assim, de uma base para poder estar ali e sustentar um setting que a gente sabe, quem já atua e sabe que não é tarefa das mais fáceis, né? Demanda muita coisa de nós profissionais. Então, sempre que a gente pensa em manejo, eu percebo que a gente chega num entrave fundamental, porque como fazer psicanálise se praticamente lugar nenhum ensina como fazer psicanálise, né? Tudo que a gente tem de psicanálise é teoria. É, é, as coisas técnicas soam ainda muito subjetivas, soam ainda muito distantes. Então, a minha proposta aqui hoje com vocês é poder estar discorrendo um pouco e contribuindo aí, tentando deixar alguma ideia para vocês em relação ao que eu acho, o que eu penso sobre essa questão de manejo e de impasses da psicanálise. O que acontece? Existe uma demanda, então, muito grande de como fazer, né? Mediante isso que eu falei. Seja por uma insegurança da pessoa que está começando e que talvez ainda não saiba muito bem como manejar, seja por um conforto, né? Porque quando a gente tem um passo a passo, quando a gente tem um manualzinho do que fazer, dá um conforto, dá uma sensação de facilidade, né? E seja também por crescentes outras correntes de psicologia, né? Da área da psicologia, que trabalham de uma forma mais diretiva, trabalham de uma forma mais com um setting já pré-definido, né? Então, existe uma falta de direcionamento dos profissionais que estão começando a trabalhar com psicanálise, porque existe uma dificuldade realmente para entender o que fazer, tá? A gente lê Freud, mas e aí? E na prática, o que eu faço? Eu só escuto? Não, né? Você faz muito mais do que só escutar. Só escutar, inclusive, é um trabalhão, né? Danado. Mas, então, isso gera uma questão muito grande para quem está começando. Por outro lado, existe nos profissionais, em quem trabalha com psicanálise, um certo medo, um certo receio, eu acho, de dar um passo a passo e as pessoas acabarem tomando o passo a passo como uma coisa cristalizada, né? Então, primeiro eu escuto, depois eu faço a entrevista inicial. Então, quantas entrevistas iniciais? Ah, são 3 entrevistas. E depois dessa entrevista, então eu faço uma retificação subjetiva. E como que eu faço essa retificação subjetiva, né? E a psicanálise, ela foge desse lugar cristalizado. A psicanálise, ela foge desse lugar que coloca exatamente como que tudo deve ser feito. Porque a gente conta com uma capacidade criativa, né, de nós, profissionais. A gente conta com uma criatividade de sustentar o não saber que o setting propõe e que é tipo o pressuposto básico, digamos assim, da psicanálise. Então, quando a gente tentando dar um direcionamento, né? Não cristalizem, mas assim, tentando dar um direcionamento que eu acho que é importante quando a gente pensa em termos de manejo. Eu acho que é muito importante a gente, né, quem está na posição de escuta, ter a capacidade de alguma forma atualizar os dados que se aprende, né? Atualizar de acordo com cada demanda, né? De não deixar realmente um conhecimento cristalizar. E de contar com a sua própria capacidade criativa. Traduzindo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente entende, por exemplo, que a gente vai começar uma análise com as entrevistas, certo? Alguns autores dizem que são uma, alguns autores dizem que são algumas. Então, quando a gente tem uma orientação de um supervisor, ou quando a gente tem orientação de
de um mentor, né, em psicanálise, assim, para fazer de uma determinada forma, isso não significa que você vai sempre fazer daquela mesma determinada forma. A partir do momento que você consegue lapidar a sua escuta, você vai sentindo se numa primeira entrevista foi pouco para você sentir se você admite ou não aquele paciente, então você precisa de um pouco mais de tempo, ou se não, às vezes numa entrevista você já consegue definir ali o que para você é básico antes de iniciar uma análise e consegue admitir um paciente. Então a gente precisa contar com a capacidade de realmente pegar um conhecimento que a gente aprende e remodelar e utilizá-lo ele ali de acordo com a demanda que vai surgindo na nossa frente. E quando eu falo da gente estimular, né, a nossa capacidade criativa frente ao setting, o que eu tô querendo dizer com isso? Porque a capacidade criativa em psicanálise, né, em prática psicanalítica, não diz de você tirar um coelho da cartola e reinventar a psicanálise, mudar a psicanálise e fazer coisas que não sejam a psicanálise. Mas a capacidade criativa diz da sua capacidade enquanto profissional de ter teoria e técnica tão bem internalizados, tão bem lapidados, e isso vai ser fomentado aí pela sua própria análise pessoal e, óbvio, pela supervisão, se você fizer, de uma forma que quando você está ali escutando a pessoa, você consegue lidar com o que o aqui e o agora te apresenta, né? Então você não precisa de um passo a passo muito bem estimulado, depois eu faço isso, depois que ele fala isso, eu falo aquilo, porque você consegue contar com a sua própria capacidade criativa de manejar o set. E essa capacidade criativa vem da internalização da teoria, da técnica, né, e da prática que você vai lapidando com o tempo. E o que eu acho bacana de exercitar essa capacidade criativa? Porque, de alguma forma, isso te dá mais segurança frente à pessoa que você está escutando. Por quê? O que acontece? Quando a gente chega na supervisão, a gente tem né, assim, é um boom para quem faz supervisão, sabe, assim, a gente chega na supervisão com um caso e aí lá a gente, tipo, nossa, muda toda a nossa visão, né, a gente tem possibilidade de intervenção, possibilidade de interpretação, possibilidade de manejo, a gente começa a identificar pontos no discurso. Só que isso a gente está falando de um momento que é no depois do atendimento, certo? E o atendimento? E na hora do atendimento, como é que você faz? Como é que você maneja? Porque na hora do atendimento, tá só você e a pessoa que você está escutando. Não tem supervisor, não tem ninguém ali. E se você não conta com uma capacidade interior sua de efetivamente conseguir manejar aquilo, você não vai fazer um primeiro atendimento satisfatório, porque o segundo pode ser ótimo, mas o primeiro é o que você está fazendo agora, né? Então, vão haver sempre casos desafiadores, vão haver sempre casos que encostam em pontos nodais nossos e né, casos que, enfim, fogem ali do que você está acostumado a trabalhar. E na supervisão você tem tempo para poder dissertar sobre isso, para poder trabalhar sobre isso. Só que no momento ali do atendimento, você não tem. E aí é onde entra essa necessidade, dessa capacidade criativa para que você consiga manejar o seu setting. Entendeu? Gente, vou fazer uma pausa aqui para poder beber uma água. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer coisa que vá surgindo aí, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês à medida que vocês forem mandando, beleza? E aí, então tá. E a capacidade criativa, então, ela vai ser um combo, digamos assim, entre teoria, técnica e a sua própria, né, capacidade egóica, de alguma forma, de sustentar esse não saber. Porque quando eu penso em dificuldade de manejo do setting, eu percebo que tem muito mais a nossa dificuldade em lidar com um ambiente que se faz à medida que se apresenta e que não se faz antes, do que, de fato, outra coisa, entende? É muito mais da nossa parte de precisar de um direcionamento. E tá tudo bem, tipo, não é que, então a gente não pode. Não, a gente precisa mesmo. E estudo teórico, grupos de estudo, supervisão, enfim, tudo que você faça para análise, tudo que você faz para agregar, te sustenta melhor nesse momento. E isso é muito bom. Mas a questão é que quando você tá ali no tete-a-tete, né, usando um termo bem, bem popular, você não tem tempo. Então,
você precisa lidar com o que está te apresentando, com o que está te aparecendo ali. E isso eu entendo que a gente consegue construir à medida que a nossa capacidade egóica, vou colocar assim, mas a nossa capacidade egóica enquanto profissional, né, enquanto psicanalista, enquanto psicólogo, enquanto quem está direcionando uma escuta, tem que estar alinhado de alguma forma e construído, né, sustentado ali pelo tripé, sustentado pela nossa capacidade de se conectar com o discurso do outro e ter a teoria tão bem sustentada dentro da gente que a gente consegue lidar com o que vai aparecer. Isso significa que você sempre vai conseguir lidar com o que acontecer, com o que aparecer? Não, vão aparecer certamente casos que vão ser mais difíceis, vão aparecer certamente casos que talvez seja uma demanda que você nunca tenha trabalhado, mas o básico vai ficar. E quando eu digo básico vai ficar, é em termos de saber propõe ou não mais uma entrevista, já que eu não estou sentindo muita firmeza ainda. Pego ou não esse paciente? Será que eu tenho capacidade ou não para poder dar seguimento a essa análise? Esses impasses que vão surgindo em termos de manejo, que costumam ser muito disruptivos, principalmente para quem está começando ali na clínica, porque tem a necessidade de fazer tudo certinho, né, de garantir um bom andamento para o tratamento da pessoa, enfim, para o seu próprio desenvolvimento profissional também, costuma ser muito difícil realmente para quem está começando, quando a gente não consegue entender a importância de ter esse repertório interno de alguma forma solidificado, né? Não saber o que fazer durante a análise, durante a escuta, é muito angustiante, né, para muitas pessoas. Mas esse não saber é como se fosse, de alguma forma, o pressuposto básico da psicanálise, porque você pode estudar 1000 formatos de entrevista inicial. Só na hora que você estiver frente ao teu paciente que você, de fato, vai saber como vai ser a entrevista inicial daquele paciente, né? Não existe uma coisa de você entender, aprender a interpretar, pegando isso daqui significa aquilo, então para todo mundo vai ser dessa forma. Não, né? Não é assim. É algo que efetivamente se faz no caso a caso. Como tentar, de alguma forma, abrir isso de uma forma menos subjetiva tendo essa capacidade de criar um repertório interno em termos de teoria, em termos de prática, em termos de técnica, em termos de lapidar a sua própria escuta. Tô vendo vocês falarem aí. Laura tá dizendo que tá começando estágio agora e que realmente dá um medo danado. Dá sim, a gente sente que é muito louco, assim, né? Porque, enfim, fazendo até um parênteses, eu me lembro das minhas primeiras experiências, assim, em estágio também. Dá uma ansiedade, né? Dá uma certa angústia, porque você não sabe o que vai acontecer. E a questão tá tudo bem a gente não saber o que vai acontecer, né? Tá tudo bem a gente saber o que a gente vai falar, porque a gente também acaba criando uma ideia de que o manejo ele é perfeito, né? E de que a gente vai efetivamente saber o que falar e saber como se posicionar e saber como interpretar. E na real não é assim, né? Na real o que eu sempre falo com vocês aqui sobre a questão da escuta, né? De ancorar uma escuta, é sobre isso. Porque é essa escuta que vai te proporcionar entender para onde manejar aquele discurso, né? Para onde manejar aquela situação que está acontecendo. Então, para você que está começando aí no estágio, foca efetivamente em tentar manter um estado de atenção flutuante, um estado de silêncio interno para que você consiga de alguma forma se conectar melhor ali com o discurso do teu paciente. Certamente isso vai te ajudar. Então, assim, para a gente poder já indo para o final, já ir concluindo essa aula, né? A proposta, como vocês sabem, da aula cápsula é ser um conteúdo de rápida absorção, ser uma coisa rapidinha, direta, para que a gente possa revisar e voltar na aula sem preguiça depois, né? Que a gente sabe que às vezes as pessoas têm uma certa preguicinha de assistirem lives que são muito longas. Então, a minha conclusão, de alguma forma, né, sobre essa questão de manejo e de impasses da clínica é a gente poder efetivamente pensar, né, e tentar minha tentativa foi de tentar compartilhar um pouco com vocês uma parte desse espectro, né, desse panorama de impasses que são mais
práticos da psicanálise em termos de aprendizado teórico, né? E reforçar aí a ideia de que a gente precisa desenvolver o nosso senso criativo, né, para poder estar lidando com o setting. Isso, como eu falei, não quer dizer reinventar a psicanálise, tirar um famoso coelho da cartola, né? Tipo, inventar uma coisa que não existe. Mas não, é se apropriar da teoria, é se apropriar do que a gente tem de técnica, né? Em termos de livros de teoria sobre técnica, de espaços onde a gente discuta e pense a parte técnica, mas é se apropriar disso de uma forma que você consiga ter em você o básico para sustentar o não saber que aquele momento te impõe, né? Então, de alguma forma, você consegue lapidar a partir do teu estudo teórico, do teu aprimoramento em termos de análise pessoal, em termos de supervisão, você consegue lapidar ali o teu manejo frente a demandas que vão ser distantes, que vão ser difusas, que vão ser demandas que talvez você ainda não tenha tido contato, né? Porque quem atende sabe aí que o setting é o lugar mais improvável do mundo, não é mesmo? As coisas surgem, as coisas brotam ali e a gente precisa lidar com o que aparece na hora e não num tempo depois. Camila tá falando que ficou com muitas dúvidas. Pode, assiste de novo, depois me manda no direct as suas dúvidas que a gente conversa. Gente, um beijo grande pra vocês, espero que essa live tenha sido útil, que tenha deixado vocês com muitas dúvidas, porque isso é um ótimo sinal, gosto quando a cabeça fica assim, pipocando de coisa. E a gente vai se falando. Beijo, obrigada por terem ficado comigo até agora. Tchau, tchau.